O meu marido tava me traindo com a ex-sogra dele. Senta aí que eu já vou explicar pra vocês como que eu descobri isso. Bom, quando eu conheci o Marcelo é um nome fictício, tá, gente? Ele tinha acabado de se separar da ex-mulher dele. E aí, a gente conversando, eu perguntei pra ele o motivo do término do relacionamento, né, do casamento deles, de anos. E ele falou que era porque ela era muito surtada, ela era muito ciumenta, ela tinha ciúme de tudo, de todo mundo, até da própria mãe dela. Ela tinha ciúme, que era a sogra, né, dele, né, do meu marido na época. E aí eu realmente concordei com ele. Eu falei, nossa, muito maluquice mesmo, uma mulher, né, ter ciúme, né, da própria mãe com o marido, a própria mãe, tipo, sogra dele. Eu achei uma coisa realmente muito louca. E eu achei realmente que ela era maluca por conta disso. E aí a gente começou, né, um relacionamento. E ele sempre presenteava a ex-sogra dele em datas comemorativas. Tipo, Dia das Mães. Ele sempre que a gente saía pra comprar presente pra minha mãe, pra mãe dele e tal, ele sempre comprava presente pra essa ex-sogra dele também. Ele falava que tinha ela como mãe, que ela ensinou muita coisa pra ele, que ela sempre esteve do lado dele e blá, blá, blá. E tudo bem, gente. Eu, né, acreditava, eu achava que realmente era só questão de agradecimento, era só porque ele via ela como uma segunda mãe, que era como ele falava pra mim. Então ele tava sempre lá, né, na casa da ex-sogra dele, né, que morava no mesmo quintal que a ex-mulher dele. A ex-mulher dele morava nos fundos e a mãe dela, né, que é a sogra dele, morava na frente. Só que ele começou a ir pra lá quase todos os finais de semana. E a gente acabou brigando, né, por conta disso, que eu falei pra ele que não tinha necessidade dele ficar indo pra lá todos os finais de semana e a gente podendo fazer alguma coisa, sair, né, fazer alguma coisa e tal. E ele falou que não tinha nada a ver, ele só ia lá pra fazer companhia pra ela, porque o ex-sogro dele, né, que ela era casada, né, com o pai da ex-mulher dele, ele trabalhava demais e não dava atenção pra ela, e a filha também era aborrecida com a mãe, né, por conta dele. Então a ex-sogra dele ficava muito sozinha, por isso que ele tava sempre ali pra fazer companhia pra ela. Mas mesmo assim, mesmo que eu aceitasse, ao mesmo tempo eu ficava, sabe, um pouco magoada com isso. Só que eu não ligava tanto, sabe, eu não tinha aquela preocupação toda, né, mesmo sabendo que a ex-mulher dele morava ali nos fundos, entendeu? E aí eu descobri que estava grávida e tudo mais. E logo depois, né, que eu engravidei, ele começou a ficar muito diferente comigo. Aí mesmo que ele começou a ficar enfiado na casa dessa ex-sogra dele. Até que a gente começou a brigar bastante e tal. E eu fui e falei pra ele que não dava pra gente viver daquela forma, porque eu grávida, eu precisando de atenção e tal. E ele simplesmente enfiado dentro da casa da ex-sogra dele. Sabe, ele não me dava atenção, ele não perguntava como é que eu tava. Às vezes eu tava com vontade de comer alguma coisa, eu que tinha que ir na rua comprar, porque ele tava sempre ocupado, né, fazendo alguma coisa. Até em mercado, gente, com ela ele ia, pra vocês terem ideia disso. E o ex-sogro dele, né, o pai da ex-mulher dele, ele também não via maldade. Ele achava que era um filho pra ela, um filho que ela não teve, até porque ela tinha 2 filhas, mulher, né, não tinha um filho homem, e ele achava que ela tinha aquele apego com ele, né, com o meu marido, por conta, né, que ela queria ter um filho menino, não veio e, né, acabou ficando apegada ao primeiro homem, né, que deu atenção, que era aquela coisa toda com ela. Enfim, passou um tempinho, né, a minha barriga foi crescendo e tal, foi quando a ex-mulher dele descobriu que eu tava grávida. E aí, gente, ela me mandou mensagem falando que precisava conversar comigo, se tinha como eu marcar um lugar pra conversar com ela. Só que não queria que meu ex-marido soubesse. E aí eu perguntei por que ele não poderia saber, e ela falou, quando eu te contar você vai entender o porquê que eu preferi que você não contasse, que você ia me ver. E aí eu falei pra ela que ela poderia ir lá em casa e tal, quando ele não tivesse, e ela falou, tudo bem, eu vou esperar ele chegar aqui na casa da minha mãe, e quando ele chegar aqui eu vou aí e a gente conversa. E aí ela foi lá, né, porque quando ele ia pra lá ele ficava lá por horas, né, quando ele ia pra casa da ex-sogra dele ele ficava lá por horas. Então ela não se preocupou e nem eu. Ela foi lá em casa, a gente conversou. E antes dela começar a falar,
né, as coisas que ela falou, ela me perguntou se ele falou o motivo da gente, tipo, dela e ele ter terminado o relacionamento. E eu falei que ele falou que você era muito ciumenta, né, que você tinha ciumenta da sua própria mãe e tal, que você era surtada, era louca. E ela falou assim, é isso que ele fala pra todo mundo. Só que eu vou te explicar agora com detalhes o porquê que a gente se separou. E aí ela começou a falar, né, que o pai dela trabalhava muito, o pai dela às vezes viajava, né, trabalhando, que o pai dela era caminhoneiro de uma empresa muito grande. Então o pai dela vivia viajando, muito raro o pai dela estava em casa. E o ex-marido dela, né, que era o meu marido, ficava enfiado dentro da casa da mãe dela. Até que começaram a surgir os boatos de que eles tinham um caso. Ela, né, obviamente no começo não acreditou, mas depois ela começou a desconfiar. Por quê? Ele deixava de jantar com ela para jantar com a mãe dela. Ele acordava de manhã, ele ia direto para casa da mãe dela para tomar café com ela. Então era tudo com ela. Até que um dia ela falou que sairia, né, que não tinha horário para voltar, que tinha muita coisa para ela resolver na rua. E ele estava de folga, né, em casa. Então ela saberia que quando ela saísse ele ia para casa da mãe dela. Só que obviamente era uma mentira, era só para ver se realmente tinha alguma coisa ali entre a mãe dela e ele, porque se realmente eles tivessem algo, quando ela saísse, né, como ela falou que não tinha horário para voltar, eles iam se sentir seguros para fazer o que quisesse. E ela falou que quando ela voltou para casa depois de umas meia hora, 40 minutos, que ela ficou tentando criar coragem para voltar para casa, porque ela tava com medo de pegar uma cena, né, entre os dois e tal, porque ela tava sentindo aquilo ali. Ela falou que quando ela entrou, né, que ela foi direto para casa da mãe dela, que era no mesmo quintal, né, ela abriu a porta e a porta, como era aquela porta de ferro antiga, fez barulho na hora que ela abriu a porta. Então ele saiu correndo de dentro do quarto, né, da mãe dela, sem camisa, colocando a camisa. E aí ela começou a perguntar o que tinha acontecido, o que estava acontecendo, né, porque que ele estava dentro do quarto da mãe dela sem camisa. A mãe dela ficou muito nervosa e a mãe dela não conseguia falar de tanto que ela gaguejava. E dali ela teve praticamente certeza que eles estavam tendo alguma coisa. E foi quando ela realmente quis se separar, né, do meu marido na época. E ela não contou nada pro pai dela, entendeu? Então o pai dela não sabe de nada que aconteceu, porque ela não teve coragem de contar pro pai dela, com medo, né, do que poderia acontecer. Até mesmo o pai dela, né, sofrer com a situação toda, então ela não contou e só se separou dele. Quando eles se separaram e tal, ele continuou frequentando a casa da mãe dela. E aí foi quando ele me conheceu. Só que depois disso que ele me conheceu, ele continuou frequentando a casa da ex-sogra dele. E aí que eu fui começando a ligar uma coisa na outra. Tipo, às vezes ele chegava muito tarde em casa, como a gente já tava morando junto e tal, ele chegava muito tarde em casa e eu ficava perguntando onde é que ele tava. Ele falava que eu tava na rua, que tinha ido fazer isso, fazer aquilo, mas não, ele tava na casa da ex-sogra dele. E aí ela pediu pra que eu não contasse, né, pro pai dela e tal, que eu não fizesse escândalo, porque ela só tava me contando aquilo ali porque ela tava vendo que eu tava sendo só usada, né, como pra ele ter, tipo, uma mulher, né. Porque ela se colocou no meu lugar, porque ela passou, né, pelo que eu tava passando. Sinceramente, gente, eu nunca imaginei que eles tivessem algo. Eu achava, assim, que ele via ela como uma segunda mãe, mas nem a mãe dele, que morava, assim, perto da gente ali também, ele visitava tanto, né, ele ia tanto pra casa dela, igual ele ia pra casa dessa sogra dele, dessa ex-sogra dele, na verdade. E ela falou que não sabia se realmente eu ia acreditar, mas que o papel dela, né, como mulher, né, que é de se colocar no meu lugar e ver que eu tô passando a mesma coisa que ela passou, que ela foi usada apenas, né, como pra ser status dele, né, porque ele tem uma mulher e tal, e aí a sogra dele, né, que a mãe dela, na verdade, era amante dele. E aí eu agradeci a ela e tal, e ela, né, falou que se eu precisasse de alguma ajuda ela estaria ali, e foi embora. E depois que ela foi embora, gente, eu comecei a chorar, porque eu não tava acreditando naquela situação. Só que tudo fazia sentido,
tudo fazia sentido porque ele deixava, às vezes, de fazer algo pra mim, pra fazer pra ex-sogra dele. Quando ele chegou em casa, nesse dia que ele chegou em casa, depois de horas que ele ficou lá, eu tava agoniada já, mas ele chegou em casa tarde, ele tinha jantado por lá mesmo, né? Como eu falei, ele vivia por lá. E quando ele chegou em casa, a gente conversou e eu falei que não dava mais, que era melhor ele viver a vida dele com a ex-sogra dele, né? Já que o tempo todo, né, a atenção era pra ela, ele chegava do trabalho, às vezes nem vinha pra casa, ia direto pra casa dela, e só mandava mensagem avisando que tava na casa da ex-sogra. Então eu falei pra ele que era melhor ele ficar com a ex-sogra dele. E ele começou a perguntar: que história é essa? O que você tá falando? Eu tenho ela como minha mãe. E eu falei: não tem ela como sua mãe, não existe. Ninguém larga uma mulher em casa, uma mulher que tá grávida ainda, porque eu estava grávida, e vai ficar com a ex-sogra, tipo, o dia inteiro, o final de semana, tudo. Qual o tempo que ele tinha pra mim? Nenhum tempo, entende? E aí ele falava que a ex-sogra dele ficava muito sozinha, porque o ex-sogro dele trabalhava muito, e eu? Onde que eu ficava nessa história, né? Daí a gente terminou, eu coloquei na minha cabeça que eu não merecia aquilo, que eu não precisava passar por aquilo. Ele não sabia, né, que eu tinha conversado com a ex-mulher dele, até porque eu não contei, eu não coloquei o nome dela na história. E depois disso tudo eu continuei conversando com a ex-mulher do meu ex-marido. E eu falei com ela que ela deveria contar pro pai dela, né, o que aconteceu e tal. Porque, gente, de qualquer forma, ele também tá sendo enganado, sabe? Se realmente eles estão tendo um caso, porque ela diz que tem certeza, ela diz que sente isso. E depois eu fui ligando as coisas, eu também acho que eles têm um caso. Ela tem que contar pro pai dela, sabe? Eu falei pra ela que ela deveria contar pro pai dela, porque eu, no lugar do pai dela, eu gostaria de saber o que estava acontecendo. Fala, galera! Gente, o que vocês acharam dessa história? Eu achei uma história muito louca, né? É uma história que realmente a gente vê que talvez o genro e a sogra, né? Ou a ex-sogra, não sei, sejam apaixonados um pelo outro ou algo do tipo assim. Porque ele literalmente largou a ex-mulher também, né, que era a menina da história, pra poder, né, ficar diretamente com a ex-sogra. Ele não liga porque os outros falam, ele não liga porque se vão descobrir se não vai. Então, pelo que ela falou, se tiverem que descobrir algo, ele não tá nem aí, ele não tá nem ligando. Só que, gente, já que eles não estão ligando, já que eles estão com essa cara de pau toda, né? Então por que não conta logo, né, pro ex-sogro, né? Gente, por que não conta logo? É um cara que tá sendo enganado e tal. Só por desencargo de consciência também eu contaria, entende? Eu sendo filha eu contaria, porque é muita sacanagem. O pai tá saindo, né? O pai dela sai, o pai da ex dele, né? Tá saindo, né, trabalhando, viajando, chega cansado, exausto, e aí acha que a mulher, né, tá ali só pra ele e tal, e a mulher simplesmente tá traindo ele com o próprio ex-genro dele, na qual ele abraça ele, na qual tá ali com ele, na qual ele recebe na casa dele, entendeu? Na qual tá aos finais de semana com eles. Então, gente, com certeza, eu sendo filha, eu contaria. Eu não deixaria meu pai passar por uma situação dessa de jeito nenhum. E eu quero saber qual a sua opinião. O que vocês fariam? Vocês contariam pro pai de vocês que a sua própria mãe tá traindo ele com o genro dele ou, né, com a nora dele? Vocês contariam pro pai de vocês? Ou vocês deixariam isso rolar até dar merda, até a bomba estourar? O que vocês fariam? Deixem aí nos comentários, tá bom? Quero saber a opinião de vocês. Então é isso, meus amores. Se vocês já passaram por algo parecido ou tem qualquer tipo de história pra me contar, seja ela qual for o tema, me mande mensagem no direct do Instagram pra me trazer sua história aqui no canal também, tá? Curta bastante, comenta bastante, compartilha bastante pra gente estar engajando mais o canal, tá? E o YouTube tá entregando meus vídeos pra mais pessoas, tá ok, meus amores? Não esquece, se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui, tá, gente? Lembrando que a rifa ainda tá rolando, tá? Temos poucos números, poucas cotas, então participe. Eu vou deixar o link aqui embaixo também, tá? Pra você participar e já garantir logo o seu bilhete e concorrer um iPhone 15 Pro Max ou R$8.000 no Pix, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.